Estou lendo o estudo de Marcos, a partir do capítulo 2, de versículo 23 ao 28. Página 1607. Os discípulos colhem espigas de trigo. Textos paralelos: Mateus 2, do 1 a 8 e Lucas 6, do 1 ao 5. A lei mosaica permitia que um viajante faminto colhesse e comesse cereais do campo de outra pessoa, desde que só usasse suas mãos para esse propósito e não uma foice. Deuteronômios 23, 25. No entanto, visto que os fariseus, de forma um tanto pedante, considerassem que tecnicamente isso era fazer colheita, eles proibiam essa prática no sábado, pois nesse dia fazer a colheita era desaprovado por Deus. Êxodos 24, 21. Ao ser criticado novamente dessa vez, porque os discípulos tinham violado as regras, Jesus reportou seus críticos a uma história no relato de Abiatar, o sumo sacerdote, contada em 1 Samuel 21, do 1 ao 6. Essa formulação sugerida, que é equivalente à frase grega em 2:26 no relato da sarça, parece preferível à formulação usada no texto. Aqui, nos dias do sumo sacerdote Abiatar, por plausível que também seja como tradução, pelo fato de não querer que Abiatar fosse o sumo sacerdote quando o evento ocorreu, visto que na verdade ocorreu durante o sacerdócio do pai de Abiatar, Abimeleque, Jesus lembrou os fariseus de que quando Davi, assim como os discípulos, teve fome naquela ocasião, e que era uma violação da lei cerimonial, Levíticos 24, 9, foi cometida por ele mesmo, e o fato de que as escrituras não o condenam, por isso mostra que, em casos em que existia uma necessidade humana, Deus permitiu que as regras concernentes às questões meramente rituais fossem abandonadas. Visto que, além disso, o sábado havia sido criado para o bem-estar da humanidade e não como um fim em si mesmo, como os fariseus tendiam a considerá-lo, Jesus defendia que o Senhor e representante da humanidade estava autorizado a ser o árbitro oficial de como o sábado deveria ser observado. Versículo 27 e 28. A cura do homem com a mão atrofiada. 3 do 1 ao 6, paralelos: Mateus 12, do 9 ao 14 e Lucas 6, do 6 ao 11. A declaração de Jesus em 2:28 sugeriu aos fariseus que sua violação das regras do sábado, que tinham sido impostas pelos anciãos, a lei de Moisés, estava sendo empreendida propositadamente. Eles estavam decididos agora a testar esta inferência. Os fariseus na sinagoga reconheciam plenamente que Cristo tinha a capacidade de curar o homem com a mão atrofiada. O seu único interesse era ver se ele iria fazê-lo no sábado, pois, na sua concepção, isso era trabalhar. Por isso, Jesus os fez considerar cuidadosamente o que significaria se ele não curasse o homem, indicando para eles, na sua pergunta do versículo 4, as duas alternativas que estavam diante dele. Ele afirmou que recusar-se a curar o homem seria tecnicamente trabalhar, tanto quanto curá-lo, e nesse caso seria um trabalho prejudicial, e mal significaria fazer o mal, na sua essência seria na verdade matar. Isso, no entanto, os fariseus não conseguiram compreender, sendo o seu grande erro o fato de terem o coração endurecido. Versículo 5, que não significa insensível, mas não ensinável. Assim, depois de Jesus ter curado o homem, eles decidem matar Jesus, associando-se para este fim com os herodianos. Versículo 6, os partidários de Herodes Antipas, que temia que das ações de Jesus resultasse agitação política. Jesus é aceito pelas pessoas comuns. 3 do 7 ao 12, texto paralelo Mateus 12, 14 ao 21. A oposição feita a Jesus pelos líderes judeus foi mais do que compensada pela sua aclamação pelo povo comum que se reunia em torno dele, vindo tanto do sul quanto do norte. Versículo 8. Muitos foram curados de suas doenças simplesmente por tocar nele,
a parte evidentemente de qualquer ação direta realizada por ele. Versículo 10. Como em 1,34, Jesus se recusou a aceitar testemunho da natureza de sua pessoa pronunciado por demônios. Versículo 12. A escolha dos apóstolos 3, do 13 ao 19a. Textos paralelos: Mateus 10:1 e Lucas 6:12. Das multidões que afluíam a ele, Jesus escolheu 12 homens para estarem constantemente com ele, para que recebessem dele um treinamento espiritual mais intensivo e mais tarde, 6:7 e 16:15, fossem enviados por ele para pregar e curar. É impossível que Tiago e João tenham sido chamados filhos do trovão por terem pavio curto. Nomes divinamente inspirados sempre eram associados a características recomendáveis. Talvez o nome estivesse relacionado à energia deles. Um zelote, versículo 18, era um membro de um grupo nacionalista judaico extremista que se opunha frontalmente aos denominados romanos. Iscariotes provavelmente significa de Queriote. Queriote Esrom, Josué 15:25. Ficava a mais ou menos 20 quilômetros ao sul de Hebron. Vê observações das variações dos nomes dos apóstolos nas diferentes listas no comentário de Mateus Adlock. O protesto da família de Jesus, 3:19b, 31 a 35. Textos paralelos: Mateus 12:46 ao 50 e Lucas 8:19 ao 21. Tendo voltado para casa em Cafarnaum, versículo 19, Jesus foi impedido de fazer suas refeições em virtude da pressão do trabalho, versículo 20, seus familiares, versículo 21, a mãe e os irmãos, versículo 31, consideraram isso loucura e, assim, partiram de Nazaré para tentar impedi-lo de realizar o seu ministério. Os irmãos de Jesus continuaram descrentes, João 7:5, até depois da ressurreição, Atos 1:14, e até mesmo sua mãe não o compreendeu, Lucas 2:49 e João 2:4. Acerca da identidade dos irmãos de Jesus, ver comentário de 6:3, o fato de que José não é mencionado aqui é evidência provável de que a essa altura ele já estivesse morto. Esse evento deu a Jesus a oportunidade de ensinar que suas relações mais íntimas eram com pessoas que obedeciam à mensagem de Deus anunciada por ele, Lucas 11:27 e 28 e Hebreus 2:11, e não com o que eram fisicamente relacionados com ele, versículo 35. Jesus é acusado de estar com Beelzebul, capítulo 3, 32 ao 30, textos paralelos, Mateus 12:24 ao 32 e Lucas 11:15 ao 22 e 12:10. Parece evidente que as autoridades religiosas de Jerusalém, tendo ouvido da agitação criada pelo ministério de Jesus, tenham enviado essa delegação de escribas para a Galiléia, a fim de investigar a situação. Afirmaram que Jesus estava possuído por Beelzebul e que era pelo poder de Beelzebul que ele expulsava demônios. No texto grego, este nome é Beelzebul, que significa Senhor da casa ou Senhor do lugar alto. Segundo Reis 3, mostra que um deus com esse nome era cultuado em Ecrom, no território antes ocupado pelos filisteus. Chama-lo de Beelzebul, Senhor das Moscas, provavelmente era um trocadilho de zombaria com o nome verdadeiro dele. Beelzebul, sendo chamado aqui de príncipe dos demônios, deve ser identificado nessa controvérsia com Satanás. Como resposta, Jesus perguntou a esses escribas, versículo 23, por que Satanás, que era a causa da possessão demoníaca, estaria interessado em terminar esta condição. Isso indicaria que o reino de Satanás estava empenhado em seguir suas filosofias opostas, e neste caso se destruiria a si mesmo em uma guerra civil. Versículo 24 ao 26. Depois disso, Jesus informou aos seus críticos da correta explanação da expulsão de demônios realizada por ele, que era que ele mesmo, sendo revestido com o poder de Deus, era mais forte do que Satanás, e que, tendo amarrado Satanás, ele agora era capaz de roubar a casa dele. Versículo 27. Jesus acrescentou que, em virtude de o Espírito Santo ser o agente de Deus na realização dessas expulsões, atribuí-las a Satanás era blasfemar contra o Espírito Santo. Versículo 29, o que era um pecado eterno, visto que produzia consequências eternas. O texto blasfemar aqui não quer dizer linguagem de baixo calão, mas hostilidade provocadora. A parábola do semeador 4, do 1 ao 20,
Textos paralelos, Mateus 13, do 1 ao 23, Lucas 8, do 4 ao 15. Essa parábola mostra que a razão de os líderes religiosos e outras pessoas se oporem a Jesus e até os parentes e o interpretarem mal, 3:19b ao 35. Era uma condição espiritual do coração deles. Ao dirigir essa parábola à multidão da margem do lago, Jesus queria que ela prestasse atenção especial na natureza do seu próprio coração. Alguns ouvintes do seu ensino, ele destacou, nunca captavam coisa alguma de sua mensagem. Outros eram desencorajados em virtude de dificuldades e ainda outros eram seduzidos pela prosperidade, de modo que somente uma pequena proporção se comprometia com ela de forma duradoura. Antes de explicar a parábola aos seus discípulos, Jesus respondeu à pergunta acerca do porquê de ele usar parábolas, versículo 10 ao 12. A essência de sua resposta parece ser que ele fazia isso para testar a receptividade espiritual dos seus ouvintes. As pessoas que estavam provocadas por elas, a reflexão intensa, poderiam avançar para obter esclarecimentos sobre elas. Ao perguntarem a Jesus acerca do seu significado, como fizeram os discípulos nesta ocasião, ao passo que as pessoas que se negassem a refletir sobre elas seriam pessoas que, ainda que vejam, não percebam. Versículo 12, citando Isaías 6, 9 ao 10, que compreenderiam o sentido literal das palavras, mas não o significado mais profundo das parábolas. O objetivo das parábolas de Jesus, continuação 4, 21 ao 25, textos paralelos, Mateus 5, 15, 10, 26, 11, 15, 7, 2, 13, 34, Lucas 8, 17, 12, 2 e 6, 38. Assim como uma lâmpada só é útil quando colocada sobre um suporte, versículo 21, o objetivo final das parábolas de Jesus era revelar a verdade e não escondê-la, versículo 22. Embora expressassem a verdade de forma um tanto mistificadora no início. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, disse Jesus, versículo 24. Não considerem essas parábolas meras histórias, mas penetrem na mensagem que elas estão tentando compartilhar. Com a medida com que medirem de atenção às parábolas, vocês serão medidos, medida recebida de benefício espiritual das parábolas. Pois a quem tiver, por causa da aplicação sincera, mais lhe será dado em forma de bênção divina, ao passo que ouvintes descuidados vão acabar num estado de confusão sempre crescente, versículo 25. Ao falar em parábolas, Jesus adaptou o seu ensino ao grau de receptividade dos seus ouvintes, versículo 33, esperando que por meio das parábolas os seus ouvintes não somente compreendessem a verdade, mas fossem atraídos a ele, o revelador da verdade, versículo 34. A parábola da semente que cresce em segredo, 4, 26 ao 29. Nessa breve parábola peculiar ao Evangelho de Marcos, Jesus ensinou que o reino de Deus certamente iria atingir a sua consumação, embora no início nada muito dramático fosse observável. Por meio do ministério da pregação de Jesus, a semente havia sido semeada e agora nada poderia impedir a colheita que no final resultaria dela. Em vez de ficarem aflitas, as pessoas agora deveriam mostrar paciência, calma, confiança e expectativa. A parábola da semente de mostarda, 4:30 ao 32, textos paralelos, Mateus 13:31 ao 32, Lucas 13:18 ao 19. Essa parábola adicional que Jesus contou afirma o grande futuro destinado ao reino de Deus, apesar do grupo pequeno que até então tinha nascido para este reino. A semente de mostarda, proverbialmente a menor de todas as sementes, em poucas semanas, podia se desenvolver em um arbusto de mais de 2 metros de altura, fornecendo assim um retrato adequado da difusão fenomenalmente rápida do cristianismo durante a era apostólica. As aves do céu que descansavam na sombra do arbusto provavelmente deviam retratar a inclusão do reino de Deus de pessoas de povos gentílicos, Ezequiel 17:23, 30:6, Daniel 4:21, 22. A tempestade do lago, 4:35 a 41, textos paralelos, Mateus 8:23 a 27, Lucas 8:22 a 25.
De 4:35 a 5:43 são registrados os 3 atos do poder divino realizados por Jesus numa situação de desespero e impotência humana, sendo o último deles um ato duplo. O primeiro aconteceu quando ele acalmou uma das violentas tempestades que com frequência caíam repentinamente sobre o mar da Galileia. Cansado no final de um dia de ensino, Jesus rumava para o leste, atravessando o mar com seus discípulos. Na atmosfera do barco, fornecida ao visitante de honra e colocada na popa, longe dos respingos de ondas, Jesus descansou a sua cabeça e adormeceu. Quando a tempestade aumentou, os discípulos acordaram Jesus, insinuando que ele não se importava com o perigo deles, mas o fato de ele acalmar as águas os deixou admirados e pasmos diante dele. Versículo 41. A cura do homem com muitos demônios, 5 do 1 ao 20, textos paralelos, Mateus 8, 28, 34 e Lucas 8, 26 e 39. Tendo dado paz às pessoas que estavam atormentadas pelo mundo exterior, 4, 35 a 41, Jesus agora deu paz a alguém atormentado por algo que estava dentro dele. O local provável do incidente foi Quersa, uma pequena vila daquela época na costa leste do mar da Galileia. O nome Quersa mais tarde se confundiu com Gerasa, uma cidade a quase 50 quilômetros a sudeste do mar. Essa identificação explica a corruptela, a região dos Gesarenos, versículo 1. Os habitantes da região eram, na sua maioria, gentios, o que se explica porque os camponeses criavam porcos. Versículo 11. Esses animais eram considerados impuros para os judeus, Levítico 11:7, letra B, porque Jesus ordenou ao homem, depois de curado, que anunciassem a sua cura em todo o distrito, versículo 19. Contraste com isso a orientação que Jesus deu ao leproso curado, 1:44, em vista do mal-entendido e do entusiasmo perigoso que Jesus previu se publicidade indevida tivesse sido dada à cura do leproso em círculos judaicos. A Decápolis, versículo 20, no entanto, significando 10 cidades, onde o ex-endemoniado proclamou a sua libertação, era de população predominantemente gentílica, sendo um conjunto de cidades, a maioria das quais ficava a leste do Jordão, governadas de forma um tanto independente do restante da Palestina. Os sepulcros, versículo 3, em que morava esse endemoniado, devem ter sido cavernas. As tentativas das pessoas de controlar e amarrar um endemoniado com correntes tinham sido frustradas. Versículo 4. Mas os demônios foram expulsos por Jesus com uma simples ordem. Versículo 8. O propósito de Jesus em perguntar o nome do homem, versículo 9, provavelmente foi trazer à sua memória a condição terrível em que ele estava, como em 1:24. Os demônios sabiam que o seu encontro com Jesus resultaria na destruição deles. Versículo 7. Uma razão possível para Jesus permitir que os demônios expulsos entrassem na manada de porcos, versículo 11 e 13, foi que o homem curado, vendo os porcos possuídos pelos demônios se lançando furiosamente no mar, pudesse ter a confirmação da realidade da sua libertação. A perda dos porcos criados pelos pecuaristas locais, junto com o seu temor dos poderes miraculosos de Jesus, versículo 15, impediu-os a pedir que Jesus deixasse o território deles, versículo 17. Isso ele fez e não há registro de que alguma vez tenha voltado. Jesus ressuscita a filha de Jairo, 5:21 a 24. Textos paralelos, Mateus 9:1, Lucas 8:40. Embora os líderes religiosos dos judeus fossem, em sua maioria, hostis a Jesus, Jairo, o supervisor da sinagoga, provavelmente de Cafarnaum, para onde Jesus tinha acabado de ir, vindo do lado leste do mar, versículo 21, Mateus 9:1, estava disposto a pedir a ajuda de Jesus quando sua filha adoeceu. Jesus reagiu à súplica do homem, mas a interrupção que aconteceu, como relatado nos versículos 25 e 34, deve ter sido muito frustrante para Jairo, e entre mentes a sua filha morreu. Ao alcançar a casa de Jairo, finalmente Jesus anunciou que a criança estava apenas dormindo. Versículo 39. Com isso, ele quis dizer que o período de
a menina ficar morta seria tão breve como um sono, mas os pranteadores provavelmente pranteadores profissionais contratados pela família, Mateus 9:23, confira Mateus 9:26, interpretando as palavras de Jesus de forma literal, riram dele. Jesus só permitiu que a ressurreição da menina fosse testemunhada por pessoas que criam verdadeiramente nele, além dos pais dela, versículo 27 a 40. Não, versículo 27 e 40, que é vírgula 40. Para que o ato fosse compreendido e relatado corretamente, mas para evitar que fosse comprimido novamente, versículo 24. Pela multidão, ele não quis que a propagação do milagre fosse imediata, versículo 43. Embora, obviamente, o ato não pudesse ser mantido em segredo por muito tempo. A cura da mulher com hemorragia, 5:25 ao 34, textos paralelos, Mateus 9:18 ao 22 e Lucas 8:43 ao 48. O sangramento uterino contínuo de que supostamente essa mulher sofria e tornava cerimonialmente impura, Levíticos 15:25 ao 30, com a consequência de que os judeus obedientes à lei a evitariam. Esse fato, junto com sua modéstia natural e o desconforto que ela sentia por causa da natureza de sua enfermidade, a tornava ansiosa para pedir e obter a cura que ela cria Jesus poderia lhe conceder sem a publicidade que normalmente era inevitável no caso de curas assim. A fé que possuía em Jesus era tal que ela cria que ele podia curá-la sem marcar um encontro pessoal, mas simplesmente por tocar nas vestes dele. Versículo 28, confira 3:10 e 6:56. Isso apesar dos fracassos de muitos médicos que ele havia consultado. Versículo 26, sua fé, ao ser testada, foi plenamente vindicada. Versículo 29, depois de ser curada, ela se empenhou em desaparecer despercebida na multidão. Jesus, no entanto, consciente de que dele havia saído poder sobrenatural e de como isso havia acontecido, exigiu que a pessoa responsável pelo acontecido viesse à frente, mesmo temerosa de raiva de Jesus e se sentindo desconfortável por ser agora exposta, a mulher se apresentou a ele e lhe explicou a sua ação. Jesus então a elogiou por sua fé e lhe garantiu a plenitude da cura. A rejeição de Jesus de Nazaré, 6.1. 6 do 1 ao 6. Textos paralelos, Mateus 13:53 a 58, confira Lucas 4:16 ao 30. De Cafarnaum, Jesus prosseguiu 30 quilômetros na direção sudoeste para Nazaré, a sua cidade, versículo 1, onde tinha morado anteriormente, e lá pregou na sinagoga, versículo 2, vê comentário de 1:21. Os habitantes da sua cidade reconheceram a sabedoria demonstrada na sua pregação e também o poder demonstrado nos seus milagres, mas estavam perdidos quanto à explicação dessas coisas. Se ele tivesse descido visivelmente do céu sobre esta terra, como muitos acreditavam que o Messias faria, tudo teria sido compreensível, mas ele era simplesmente o carpinteiro local, embora a palavra tecton pudesse ser aplicada também a artesãos em pedra ou metal. Aqui provavelmente se pensa no artesão em madeira. E sua mãe, irmãos e irmãs eram todos bem conhecidos deles. Versículo 3. A raiz da sua perplexidade acerca de Jesus era a sua incredulidade. Versículo 6. E Jesus ficou admirado com isso. Como em 3:31, José não é mencionado em 6:3, o que sugere novamente que ele já estava morto nessa época. Os irmãos de Jesus, versículo 3, provavelmente eram filhos de José e Maria, nascido após Jesus ter nascido de Maria. A sugestão de que eles eram ou meio-irmãos de Jesus, filhos de José de um casamento anterior, ou então primos de Jesus, não são interpretações naturais desse trecho e surgiram quando o estado de virgindade se tornou mais sagrado do que o casamento, e como consequência a crença da virgindade perpétua de Maria foi se tornando popular. Quanto ao fato de Jesus ser rejeitado por aqueles com quem ele tinha convivido, ele comentou que isso era que os profetas experimentam em geral. Versículo 4.
Em virtude da incredulidade do povo de Nazaré, Jesus foi incapaz, em conformidade com os princípios em que ele agia, de fazer milagres entre eles, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Esses supostamente demonstraram uma pequena medida de fé nele. A missão dos 12 apóstolos, 6, dos 7 ao 13. Textos paralelos, Mateus 9, 36 e 11, 1 e Lucas 9, do 1 ao 6. O propósito dessa missão era duplo. Em parte, era para dar aos apóstolos algum treinamento prático na obra missionária a fim de prepará-los para responsabilidades posteriores como enviados ao mundo. Lê comentário de 3,14. Mas tinha a intenção também de levar sem demora o chamado ao arrependimento para o maior número possível de galileus. A razão da urgência da necessidade para que esses se arrependessem não é declarada em Marcos mais Mateus 10:7. Mostra que isso era urgente em vista da vinda próxima do reino de Deus. Por causa da pressa com que os discípulos teriam de agir, deveriam viajar com o menor peso possível para a provisão das suas necessidades materiais. Deveriam confiar no cuidado de Deus e não nos recursos de suas próprias provisões. Versículo 8. Se descobrissem, depois de terem estado numa casa durante 2 ou 3 dias, uma moradia mais adequada nas proximidades, não deveriam se mudar para ela. Versículo 10. Ao saírem de vilas que não se tivessem mostrado receptivas, deveriam sacudir a poeira de seus pés como sinal de que sua responsabilidade pessoal para com eles tinha sido cumprida e que os habitantes agora o teriam de responder por si mesmos. Confira Atos 18:6. Depois de serem incumbidos de sua missão, os discípulos viajaram por toda a Galiléia pregando e ensinando, versículo 12, 13, e assim proclamando o reino na forma em que o próprio Jesus o fazia. A morte de João Batista, 6:14 ao 29, textos paralelos, Mateus 14, do 1 ao 12, Lucas 3, 19 e 20 e 9, do 7 ao 9. Em virtude dos milagres que estavam fazendo, Jesus passou a ser considerado por muitos como um homem sobrenatural, como uma ressurreição de um dos antigos profetas. Versículo 15, como Elias. A alusão aqui não é ao profeta definitivo, anunciado em Deuteronômios 18, 15 e 16, e não há menção nesse ponto de Jesus ser considerado o Messias prometido. Outra opinião que prevalecia, no entanto, era que Jesus era a incorporação ressurreta de João Batista, versículo 14, pois, embora João não tivesse feito nenhum milagre durante a sua vida mortal, João 10:41, esperava-se certamente que o fizesse, se ressuscitasse dos mortos. Esta opinião era defendida por Herodes Antipas, versículo 3, tetrarca da Galiléia, Lucas 3:1, e da Pérea de 4 a.C. até 39 d.C., que tinha sido responsável pela execução de João, e as circunstâncias dessa execução são agora relatadas, versículo 17 a 29. João Batista tinha protestado, supostamente com base em Levíticos 18, 16 e 20, 21, contra o casamento de Herodes com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, versículo 17, pois Herodias havia se divorciado de Filipe para casar com Herodes. Irmão aqui significa meio-irmão, e o Filipe mencionado aqui não era o tetrarca de Itureia e Traconites, Lucas 3:1, mas o meio-irmão de Herodes Antipas. Em Roma, assim afirma Joséfo, ante 18, versículo 4, por ter feito esse protesto, Herodes havia encarcerado João, versículo 17. Joséfo afirma que o local foi a prisão em Macaeros, uma fortaleza de fronteira no sul da Pérea e a leste do Mar Morto. Herodias, no entanto, não se satisfaz com o mero encarceramento de João, e tramou para que fosse morto. Versículo 19. A sua oportunidade surgiu na ocasião do aniversário de Herodes. Este ofereceu um banquete aos seus principais oficiais. Versículo 21, no qual, por instigação sem dúvida de Herodias, a sua filha apresentou uma dança. Com isso ganhou o favor de Herodes, que depois prometeu a ela o que disse, agindo sob as orientações da sua mãe. Ela exigiu a cabeça de João Batista, que estava encarcerado na prisão abaixo deles. Depois disso, com amargo pesar, Herodes ordenou que João fosse executado.
e sua cabeça trazida. Versículo 27.